rapaziada, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos nessa sexta-feira sensacional falando sobre o Boston Celtics, né? Porque assim, o Celtics tem um dos times, se não o time, mais talentoso de toda a NBA. Quando a gente olha para todos os times da liga, é muito difícil encontrar um time que tenha tanto talento acumulado como tem o Boston Celtics. É realmente impressionante o talento que esses Celtics têm. E o Celtics, por ter todo esse talento, entrou nessa pós-temporada, nesse playoff, sendo um dos grandes favoritos ao título. O Celtics entrou com esse favoritismo, mas mesmo com esse favoritismo, mesmo com todo esse talento, o Celtics não está conseguindo ter vida fácil nesses playoffs. O Celtics entrou, cara, como favorito em todas as séries que disputou nesse playoff. Foi favorito contra Atlanta, contra Filadélfia, e a ESPN colocou o Celtics com 97% de chance de eliminar o Miami Heat. Então o Celtics entrou como favorito em todas as séries, mas não teve vida fácil nenhuma. Contra a Atlanta, o time teve a oportunidade de varrer o Hawks, só que perdeu o jogo 4. Perdeu o jogo 4 e aí, né, gerou um certo desespero. E mais, o Celtics também perdeu em casa para o Atlanta. O Celtics perdeu em casa, então o Celtics tomou um puta susto contra o Hawks. Contra a Filadélfia, o Celtics chegou a ficar atrás por 3-2. Teve que ir para o jogo 7, e se não fosse o Jason Tatum sendo espetacular no jogo 7, o Celtics não estaria nessa final de conferência. E contra a Miami, o Celtics simplesmente tomou um 3-0. Tomou um 3-0. E quando a gente olha para o retrospecto das equipes que saíram atrás por 3-0 nos playoffs, pô, a gente vê que a situação do Celtics não é nada fácil, porque até hoje nenhum time na história dos playoffs da NBA conseguiu reverter um 3-0. Só que o Boston Celtics, nesses últimos 2 jogos, mostrou que pode fazer história, que pode ser o primeiro time a reverter um 3-0 nos playoffs. O Celtics venceu esses últimos 2 jogos contra o Miami Heat, mostrando um basquete simplesmente sensacional. O Celtics praticou nesses últimos 2 jogos, especialmente no jogo de ontem, no jogo 5, o Celtics praticou o seu melhor basquete nesses playoffs. O Celtics foi dominante na defesa, sendo agressivo, roubando muita bola, saindo bem no contra-ataque, forçando o turnover, limitando, né, as infiltrações do Heat, e foi excelente no ataque, movimentando bem a bola, encontrando muitos arremessos livres, sabe, convertendo muitos arremessos, fazendo chover bola de 3. Pô, no jogo de ontem, no jogo 5, o Celtics meteu 110 pontos, e Jason Tatum, Jaylen Brown, Derrick White e Marcus Smart combinaram para 89 pontos com 32 de 57 no field goal. E mais, o Celtics limitou o Jimmy Butler, um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador de toda essa pós-temporada, limitou o Butler a 5 de 10 no field goal. Então o Celtics praticou um basquete de altíssimo nível nesses últimos 2 jogos, e ontem foi a melhor atuação que o Celtics teve em toda essa pós-temporada. E ontem o Celtics mostrou que tem sim condições de vencer mais 2 jogos. O Celtics mostrou isso. Se o Celtics praticar o mesmo basquete que praticou ontem no jogo de sábado e num potencial jogo 7, que vai ser na segunda-feira, se acontecer, se eu não me engano, o Celtics pode sim vencer o Heat e virar essa série. O Celtics tem condições de fazer isso. Por quê? Porque tem muito talento. Tem muito talento. Só que esse talento não estava aparecendo. Na teoria, era pro Celtics jogar um basquete maravilhoso, só que na prática não estava rolando. Só que nesses últimos 2 jogos rolou.
Nesses últimos 2 jogos rolou. Tudo deu certo pro Celtics. Nesses últimos 2 jogos. No jogo de ontem, por exemplo, a bola de 3 caiu muito. Mas quando ela não caiu, quando o Miami conseguiu contestar os arremessos de 3 do Celtics, o time teve o Jaylen Brown e o Jason Tatum criando bem no 1 contra 1. Jaylen Brown, inclusive, teve o seu melhor jogo na série ontem. Foi o melhor jogo do Jaylen Brown. As coisas não funcionaram no perímetro durante um momento. Sabe o que o Celtics fez? Jogou por dentro, infiltrou, bateu pick and roll com o Robert Williams e deu certo. Então ontem tudo deu certo para o Celtics. E se tudo der certo para o Celtics nos próximos 2 jogos, e beleza, eu sei que é difícil isso acontecer, mas se acontecer, se o Celtics manter esse nível que apresentou ontem nesses próximos 2 jogos, o Celtics pode sim reverter um 3-0 e fazer história. Quando o Miami abriu 3-0, não vou mentir, eu achei impossível o Celtics conseguir ganhar 2 jogos seguidos. Por quê? Porque o Celtics foi horroroso nesses 3 primeiros jogos. Foi horroroso. Foi muito ruim. Então eu não via sequer a possibilidade do Celtics, sabe, chegar num jogo 6, por exemplo. Eu não via essa possibilidade. Mas depois desses 2 jogos, desses últimos 2 jogos, eu consigo sim enxergar o Celtics forçando o jogo 7. E aí, meu amigo, jogo 7 em Boston, com o time tendo vencido 3 jogos seguidos, não tem como. O Celtics entraria num jogo 7 como um grande favorito. E o moral do Celtics estaria lá em cima e o do Miami lá embaixo. Porque pra pensar no mental desses jogadores do Heat. Pô, abrimos 3-0, tivemos a chance de matar a série em casa e acabamos perdendo 3 jogos seguidos e vamos disputar um jogo 7 na casa dos caras. Pô, o mental dos jogadores do Heat vai estar muito comprometido. Então, existe sim um mundo em que o Celtics consegue reverter esse 3-0. Só que é importante dizer, o Miami ainda tem a faca e o queijo na mão. O Miami joga nesse jogo 6, no sábado, em casa, onde o time tá 6-1 nesses playoffs. Só que temos que dizer o seguinte, essa única derrota que o Miami teve dentro de casa nesses playoffs foi para o Boston Celtics no jogo 4. Então o Celtics mostrou que pode vencer o Miami em casa. Mas o Miami ainda tem a faca e o queijo na mão. Só que, de novo, existe um mundo em que o Celtics vence. E tem um número aqui que pode deixar o torcedor do Celtics ainda mais otimista. O Jason Tatum, depois de ter marcado 21 pontos no jogo de ontem, ele tem ele tem uma média de 29,1 pontos em jogos eliminatórios em pós-temporada. E no jogo 7 contra o Philadelphia, o Tatum fez o que fez. A maior pontuação de um jogador na história em um jogo 7 nos playoffs. Então, ter o Jason Tatum em um jogo eliminatório te faz ter uma boa vantagem. Porque o homem tem sido muito decisivo em jogos eliminatórios, pelo menos nessa pós-temporada. Você pode discutir o que ele fez nas finais contra o Warriors, mas nesse playoff, quando o time precisou, o Tatum estava lá. E ele está aparecendo. Ontem ele jogou muito bem, criando tanto para si como para os seus companheiros. Foram 11 assistências ontem, se eu não me engano. Então, de novo, Miami tem a faca e o queijo na mão. Miami pode fechar essa série no jogo 6, porque joga em casa. O Jimmy Butler, apesar de não ter jogado bem nos últimos 3 jogos, ter jogado bem mal, inclusive, tirando ali... Não, na verdade, no jogo 3 ele teve um quarto período muito bom, mas no geral ele não foi bem. Ele não foi bem nesses últimos 3 jogos. Mas é o Jimmy Butler. Miami tem muita coisa a favor. Só que o Celtics também. E eu diria que no momento, o Celtics é favorito nesse jogo 6. E se vencer, eu não queria estar na pele dos jogadores do Heat no jogo 7. Eu não queria. Mas essa é a minha opinião. Na minha opinião, existe sim a chance do Celtics fazer história e reverter um 3-0.
E eu quero saber a sua opinião. Você acredita que o Celtics reverte o 3-0 e confirma a virada? Ou você acredita que o Miami acaba com essa história no jogo 6 e não deixa o Celtics quebrar esse tabu de nenhum time nunca ter virado um 3-0 na história dos playoffs? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, peço para que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. E é isso, gente. Tamo junto. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.